Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Letícia e esse é o canal de Afrodite, muito bem-vindos. E para quem já me conhece, muito obrigada por vocês terem voltado aqui no meu canal mais uma vez. Bom, hoje eu vou dar continuidade, nós vamos fazer um jogo de tarô, mas eu não vou colocar opções. Eu vou fazer um único jogo. Nós vamos ver o que aparece aqui. Eu peço que vocês se conectem, façam as perguntas de vocês, pensem em uma situação, né, específica que vocês precisam resolver e a gente vai ver o que aparece. Eu vou fazer um estilo de jogada que eu utilizo mais com os meus clientes nas leituras particulares, tá? Então, a gente vai abrir aqui um campo energético e a gente vai ver o que aparece. Vamos ver então o que aparece aqui, tá? Vamos começar. Eu vou colocando as cartas. Eu vou tirar 6 cartas, sem pergunta. É só, vamos ver o que aparece. Alguma informação, alguma informação, algum toque, alguma dica. O que vocês precisam saber neste momento, referente às dúvidas que vocês têm. E claro, né, não é especulação, tarô não é especulação, tarô é orientação. Debaixo do baralho, nós temos o As de Paus. Muito bem, vamos ver o que a gente tem aqui, tá? Bom, 6 de espadas, a morte, cavaleiro de espadas, 10 de copas, 4 de copas, o carro e as de paus. Bom, o que eu vejo aqui, tá? Aqui eu vejo uma situação de uma pessoa. Aqui não está ficando, não ficou claro para mim se nós estamos falando de um homem ou de uma mulher, tá bom? Não ficou claro. Então vocês podem adaptar para qualquer um dos gêneros, tanto para gênero masculino quanto para gênero feminino. Aqui fala de uma situação de uma pessoa que se afastou, de uma pessoa que foi embora. Por isso que eu digo, eu não sei aqui se foi a outra pessoa que vocês estão pensando que se afastou ou se foi vocês mesmos que se afastaram. Mas houve uma situação de um afastamento, porque a gente tem aqui um 6 de espadas e o 6 de espadas sempre vai falar em afastamento. Esse afastamento, ele se deu porque em algum momento desta situação, isso aqui é uma situação afetiva, é uma situação amorosa, porque a gente tem aqui uma carta do 10 de copas, que é a completude, que é a realização afetiva, tá? Só que esse afastamento, ele já aconteceu, essa pessoa já se afastou. Muito provavelmente esse afastamento aqui, pelo que eu vejo, foi por uma questão, não foi um afastamento por falta de amor,
foi um afastamento por falta de entendimento, mais a nível intelectual, vamos dizer assim, tá? Mais a nível da mente. Aqui podem ter, até porque tem um cavaleiro de espadas aqui, o cavaleiro de espadas muitas vezes fala em uma comunicação meio, como é que eu vou dizer, meio violenta, né? Uma comunicação assim, aqui pode ter acontecido uma discussão, aqui pode ter acontecido até uma briga, aqui nós estamos falando de uma pessoa que tem uma forma de se comunicar muito direta, né? E essa pessoa, essa forma direta que essa pessoa tem de se comunicar, por um lado é uma coisa boa, mas por outro lado ela também pode ferir um pouco o outro. E pode ter sido isso que aconteceu. Então essa pessoa se afasta. Esse afastamento, inicialmente, na cabeça dessa pessoa, era para ter sido algo definitivo, porque a gente vê a carta da morte, tá? Então esse afastamento, eu vejo que essa pessoa, ela, quando se afastou, ela se afastou convicta de que estava fazendo a coisa certa. Porque, de alguma forma, esse relacionamento, essa relação, essa história que acontecia aqui, estava esgotando essa pessoa, esgotando a própria relação. Aqui provavelmente estavam acontecendo muitos atritos, né? Por isso que essa pessoa se afasta. E o 6 de espada normalmente se refere a alguém que se afasta, apesar de ter sentimentos, porque a gente vê aqui bastante água, e a água no tarô e também nas escolas filosóficas, ela sempre representa o sentimento, a emoção. Então eu não vou dizer que nessa relação, nessa pessoa não existia sentimentos, porque sim, existia, e provavelmente existe ainda, tá? Porque o 6 de espadas, ele sempre fala em sentimentos, mas fala de que no momento do embate entre o sentimento e a razão acaba vencendo. Por isso a pessoa se afasta. Ela vai procurar lugares mais tranquilos, ela vai procurar uma área onde não haja tanto atrito. E foi isso que essa pessoa fez. Essa pessoa se afastou para evitar o atrito, evitar a confusão, evitar provavelmente aqui algumas brigas que porventura estivessem acontecendo, e por isso ela cortou. E cortou de uma forma bem radical e bem abrupta. Eu acho assim que foi de uma hora para outra. Ela se afastou, foi embora de uma hora para outra. Não sei se ela explicou muito, não. Ela simplesmente foi. Só que o que aconteceu aqui depois desse afastamento, tá? Aconteceu aqui uma situação de estagnação emocional. E aqui talvez tenham sido para as duas pessoas envolvidas, tanto para a pessoa que foi quanto para a pessoa que ficou. Aqui acabou acontecendo que não era a ideia da pessoa quando ela se afastou, mas, porém, acabou acontecendo a vida acabou ficando sem graça, a pessoa acabou se sentindo desolada, acabou sentindo falta da emoção realmente. Essa emoção aqui que ela se afastou e foi à procura da razão, essa emoção que ela cortou aqui pela carta da morte, que ela mesma fez isso, porque aqui ela vem como cavaleiro de espadas, e como eu disse, o cavaleiro de espadas, ele é muito reto, ele é muito certinho, ele faz as coisas pela razão, pela lógica, mas ele não sabe avaliar muito bem. Ele é rápido, ele vai lá, faz, se arrepende depois, paciência. Só que essa pessoa realmente se arrependeu. Tanto que hoje eu vejo aqui, ó, ela não tá achando graça nas coisas. Ela tá num sentimento de vazio. Ela sente saudade. É como se as coisas que vêm até ela, da própria vida dela, sei lá, até aquilo que está sendo oferecido para ela, inclusive no campo afetivo, não está sendo tão bom assim, não está preenchendo o coração dessa pessoa. Essa pessoa, ela olha, vocês podem ver aqui, talvez vocês já conheçam essa carta e tudo, mas ela representa muito bem a pessoa que, bati aqui, a pessoa, ela está num estado de
de tédio, vem sendo oferecido para ela uma taça do céu, só que ela não dá bola, ela não olha, porque ela só está olhando para as outras 3 taças, e que essas outras 3 taças de alguma forma são inalcançáveis para ela. E isso representa um pouco a saudade, representa um pouco de alguma coisa que ela provavelmente teve, que ela não tem mais, e que ela sente falta. O fato é que hoje essa pessoa está num tédio afetivo muito grande. Só que eu vejo, pessoal, também que essa pessoa, de alguma forma, ela é tomada por um sopro divino, vamos dizer assim, tá? O As de Paus, ele é sempre alguma coisa muito boa que acontece no sentido espiritual e no sentido também da ação. O que eu vejo é que essa pessoa sai desse estado aqui rapidamente, talvez não demore muito, depois a gente vai ver melhor, mas ela sai, ou pelo menos ela quer sair desse estado de tédio que ela se encontra emocional. E eu acho que ela faz isso porque a gente fecha a jogada com a carta do carro, que normalmente representa aquele momento em que nós tomamos as rédeas da nossa vida, em que nós vamos adiante, em que nós procuramos, em que nós nos movimentamos. Então vocês vejam que a carta do carro vindo depois da carta do 4 de copas, representa que essa pessoa aqui que está sentada se queixando da vida e se sentindo pobre afetivamente, sentindo saudade, né? Ela se levanta e ela pega o carro e sai. Então ela sai desse estado aqui onde ela estava de limitações e assume as rédeas da própria vida e vai em direção a algo ou alguém, que no caso aqui, né, são vocês, porque vocês que estão aí do outro lado vendo o jogo. E como eu falei, isso se dá, esse ímpeto que essa pessoa, é bem essa palavra, ímpeto, esse ímpeto que essa pessoa tem de levantar e seguir adiante, e ir em busca, em procura daquilo que ela precisa, que é aquilo que ela quer, se dá por um momento de iluminação, por algo, como se fosse mesmo algo divino, algo que brota, né? Algo que vem de dentro dela. Esse ímpeto, o As de Paus, ele é o primeiro insight, ele é o primeiro momento. É como se a gente riscasse um fósforo, sabe aquele momento que a gente risca um fósforo e aquela chama, aquela primeira chama aparece? Que essa chama pode dar, inclusive, início, né, ao incêndio. Só um exemplo. Mas esse primeiro ímpeto, essa primeira vontade despertou dentro dessa pessoa. E isso aqui foi como se fosse o motriz, a mola mestra, para ela desencadear esse processo aqui, que ela vai desencadear, tá? Porque o que essa pessoa realmente quer e deseja é vamos dizer assim, é um final feliz, porque o 10 de copas é a carta da realização afetiva, da família, dos relacionamentos. Vocês vejam, são 10 copas, e as copas, ou as taças no jogo de tarô, sempre representam o amor, a afetividade, tudo aquilo que vem da emoção. Representa também o elemento água. Então, o elemento água, por si só, já representa as nossas emoções. E vocês vejam que são 10, não é 2 ou 3 ou 4, não, são 10. Significa que existe muita afetividade, muito amor. É a completude, né? É o final, é a última carta do naipe de copas, o 10 de copas. Então, significa que a pessoa passou por todo o processo e hoje, então, ela se encontra aqui nesse estágio de 10 de copas. Na verdade, ela não se encontra ainda, mas é onde ela quer estar. O desejo íntimo dela é estar nesse 10 de copas aqui. É ter essa completude, é ter esse desejo. Essa pessoa já se deu conta
né? Ela já se deu conta, através desse as de paus aqui, ela já se deu conta. Esse ímpeto divino já brotou dentro do coração dela. Ela já sabe o que ela quer e o que ela precisa fazer. E eu acho que ela vai fazer, né? Eu acho que ela vai fazer. Eu acho que ela vai, de fato, sentar na carruagem e vai se deslocar até esse estágio aqui, esse estágio de completude emocional. É claro que isso tudo depende muito mais dela do que de qualquer outra pessoa, né? Essa pessoa que tá, vocês de fato vão ter notícias, vocês vão conversar, vocês vão falar, alguma coisa vai acontecer. E essa coisa tende a ser muito boa, porque o as de paus é sempre algo muito bom, né? Eu sempre vejo o as de paus como um sopro divino, como uma vontade superior à nossa condição humana, uma vontade dos deuses que as coisas aconteçam. Vamos ver o que mais que vem aqui para complementar. Depois a gente tira uma carta. Onde é que tá aqui? Vamos complementar aqui. Vamos ver o que vocês podem estar. Eu vou trabalhar com o tarô, com o Crowley, tá? Com o tarô de Thoth. Esse tarô, ele é muito bom para esses momentos que a gente sabe que precisa transformar alguma coisa dentro da gente. Então, 4 de paus. 4 de paus anuncia uma proximidade, anuncia às vezes até um novo relacionamento. 8 de espadas. 8 de espadas está falando aqui que vocês precisam largar os medos de vocês, ou a outra pessoa precisa nesse momento largar os medos, porque na verdade, tanto para vocês quanto para outra pessoa, que eu estou imaginando que isso aqui seja um caso de relacionamento amoroso onde vocês estão afastados, tá? Essa prisão que vocês se sentem, ela não existe de fato, ela é muito mais mental, porque isso aqui se trata de uma carta do naipe de espadas, e o naipe de espadas, ele sempre remete a alguma criação mental. Então, na verdade, 7 de paus. 7 de paus, ela é um pouco parecida. Aliás, na verdade, essas 3 cartas aqui, elas se complementam bastante, tá? Aqui tá falando que vocês estão vivendo aqui, olha, pelo 4 de paus, vocês estão vivendo um momento de... Vocês não estão mal, tá? A outra pessoa também não é que esteja mal, mas é que está numa espécie de aprisionamento voluntário, onde as coisas estão bem, mas também estão sem graça, né? Então não existe na vida afetiva aqui dessa pessoa que nós estamos vendo, não existe aquele ímpeto, não existe aquela vontade, aquele fogo da paixão. Existe uma tranquilidade hoje, né? E ela, sabendo que ela precisa sair disso, porque lembra que eu falei que ela está se sentindo entediada, ela sabe que precisa sair dessa condição, mas ela se sente presa. E aqui pode ser porque ela se sinta presa num outro relacionamento, até pode, em alguns casos, apesar de que eu não vejo nada aqui que fale sobre isso, tá? Mas até pode, de repente a pessoa está em um outro relacionamento onde ela se sente presa, pode ser. Mas eu vejo mais que esse aprisionamento, ele é mais a nível mental, tá? É mais assim, ó, aqueles medos que a gente tem quando a gente não procura a pessoa, porque a gente tem medo de ser desprezado pela pessoa, porque a gente tem medo, às vezes a gente sabe que fez alguma coisa e tem medo, a gente não sabe como vai ser aceito pelo outro. E isso fica muito claro aqui pela carta do 7 de paus, que o 7 de paus sempre fala naquela autodefesa. Então,
É como se a pessoa estivesse se defendendo, né? Ela está se defendendo de alguma coisa, está se defendendo da própria. Ela está se defendendo de iniciar uma conversa necessária para que as coisas voltem à sua normalidade, para que as coisas voltem à harmonia. Não sei se isso ficou muito claro, mas é mais ou menos isso que eu enxergo. Então a pessoa ela entra num estado de torpor, onde ela se defende, ela se autoprotege, e isso pela mente, né? Muito pela mente, porque a gente tem aqui essa carta do 8 de espadas, que é uma carta que fala exatamente nas prisões que nós mesmos criamos e que a gente fica dentro daquilo ali, não sabe como sair, mas na verdade as portas estão abertas, porque é tudo uma coisa, é uma questão mental, aquela prisão ela não existe. É bem essa a definição do 8 de espadas, tá? E o 7 de paus aqui me mostrando esse aprisionamento, porque na verdade ela se sente na autodefesa. Mas essa carta aqui do 8 de paus no tarô de Thoth, ela também me mostra Marte em Leão, tá? E Marte em Leão pode significar também um certo ego. Então cuidado, se for vocês, cuidado com o ego. Cuidado para vocês não perderem as oportunidades da vida por causa dessa autodefesa que o ego nos impõe. Tentem passar por cima disso, tentem ser mais humildes e verificar a verdade. Se conectem com esse as de paus aqui que está chegando na vida de vocês. O as de paus é uma carta maravilhosa que nos dá o ímpeto, nos dá a direção, nos diz também que nós estamos sendo muito protegidos pelo plano espiritual, porque é uma carta que está vinculada ao lado espiritual, por ser o naipe de paus. Certo? Bom, é isso. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Fica aqui o meu agradecimento por vocês terem ficado comigo até aqui nesse momento. Muito obrigada. Não esqueçam de dar o like no vídeo, compartilhem também esse vídeo nas redes sociais ou nos amigos de vocês que vocês acham que poderiam gostar desse vídeo. Se inscrevam no canal naturalmente para receber, ativem o sininho das notificações para receberem as novidades, enfim. E me sigam lá no Instagram também, porque lá no Instagram muitas vezes eu coloco perguntas, eu faço mais interações com os meus seguidores, então vocês podem me seguir lá no Instagram também. Certo, pessoal? Muito obrigada. Abençoados sejam.